Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que já tem novo reforço. O lateral Dalber foi anunciado pelo Internacional já nesta quarta-feira, treinou no CT Parque Gigante e fica à disposição do técnico Eduardo Cudê já para o jogo contra o São Paulo. A contratação deste defensor também faz com que o Inter quebre um recorde interessante a nível de futebol brasileiro. E também quero trazer os destaques da atividade no CT desta manhã, inclusive com alguma formação de time na cabeça do técnico argentino. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo quero trazer, claro, tudo sobre a chegada do novo reforço do Internacional, o lateral Dalber, que foi anunciado já de forma oficial pelo Inter no finalzinho da manhã, ele que fez exames hoje também no período da manhã em Porto Alegre, já esteve no CT do Parque Gigante participando de um pouquinho da atividade do Internacional, que foi com portões abertos no começo e aí na saída, né, da imprensa, o jogador entrou para participar do treino, né, que foi comandado pelo técnico argentino Eduardo Cudê. O Inter anunciou, né, que ele assinou um contrato curto, né? Falavam sobre um ano de contrato, a informação de alguns colegas e também a informação que eu tinha que seria um contrato mais longo. E o Inter anunciou que ele assinou o contrato somente até o fim do ano, ou seja, foram 3 meses de contrato, bem dizer, né? Que o Dalber vai jogar aqui no Internacional. Mas é claro, o jogador confia no taco e o Inter confia que esse jogador vai conseguir retomar na carreira, já que ele não joga desde maio de 2022 em virtude de uma lesão séria, que tem algumas cláusulas fáceis de bater, que caso ele cumpra, ele tem este vínculo ampliado e até onde eu sei o vínculo é de 3 anos, tá bom? Mas ele inicialmente cumpre o contrato até o final desta temporada, que também é o fim do contrato do Eduardo Cudê, é o fim do contrato do Magrão, é o fim do mandato do presidente Alessandro Barcelos, então tudo isso está sendo levado em consideração no momento. O Dalber, para quem não conhece, é um lateral esquerdo, ele tem um pouquinho mais de força ofensiva do que o René, é um jogador que tem a sua carreira toda feita na Europa, surgiu no Fluminense, aqui já vale uma lei do ex, daqui a pouco se ele jogar, né, na semifinal da Libertadores, mas foi vendido muito cedo, né, pelo Flamengo ao Acadêmico de Portugal, e aí passou por Vitória de Guimarães, Nice da França, Internazionale, né, em 2017, onde foi o seu melhor momento da carreira, e a partir daí rodou bastante, né, pela Fiorentina, pelo Rennes da França e pelo Cagliari da Itália. Voltou à Inter de Milão, onde finalizou seu contrato e agora chega ao Internacional de Porto Alegre, né, ao Inter do Brasil. Então, esta carreira do Dalber, uma carreira internacional, com perdão da redundância, né, fez a carreira praticamente toda no futebol europeu e também é visto com ótimos olhos justamente por isso, né? Eu vou pegar um pouquinho do texto do Internacional até para que vocês entendam a visão que o clube tem sobre esse jogador. Passagem pelas categorias de base do Fluminense, o defensor construiu toda a carreira na Europa. Desde 2013 atuou em grandes centros do futebol. Começou a trajetória em Portugal, atuou na França e esteve por 5 anos na Itália, sendo 3 temporadas na Inter de Milão. Então o Inter faz, né, esse destaque em relação ao jogador, né, que está aí chegando ao Colorado. Quero saber a tua opinião. Gostou da chegada do Dalber? Não gostou? Eu já falei, eu gostei muito. Acho que é um jogador que vai agregar dentro do cenário do Internacional, em especial fará com que o Inter tenha um lateral esquerdo reserva, coisa que o Inter não tinha, usou o Depena contra o Flamengo, usou o Depena contra o Corinthians e usou o Depena contra o Fortaleza. Não deu certo em 2 desses jogos, mas fica um alento então para que agora o Inter tenha alguém do setor nestes jogos que virão pela frente. Já contra o Atlético Paranaense é bem provável que o Cudê tenha que preservar titulares, porque o gramado é sintético e é o jogo de véspera da semifinal da Copa Libertadores da América. Essa contratação fez com que o Inter igualasse o Flamengo em número de jogadores no elenco que já disputaram a Champions League. O Flamengo era um líder isolado nesse quesito com 9 jogadores: Davi Luiz, Gabigol, Bruno Henrique, Varela, Felipe Luiz, Gerson, Cebolinha e Luiz Araújo. Então, esses são os jogadores do Flamengo, do grupo atual do Flamengo, que já disputaram a maior competição do mundo, né? A maior competição de clubes da Europa.
O Inter agora iguala, o Inter chega aos mesmos 8. E dá pra fazer um asterisco aqui também, tá? Alan Patrick jogou pelo Shakhtar, Vitão jogou pelo Shakhtar, Charles Arangues jogou pelo Bayer Leverkusen, Gabriel Mercado jogou pelo Sevilha, o Dalbert jogou pela Inter de Milão, né, na maioria dos anos, o Depena jogou pelo Dinamo de Kiev, o Luiz Adriano jogou pelo Shakhtar e o Pedro Henrique jogou pelo um clube do Azerbaijão, né, e também jogou pelo Rennes da França, se eu não estou enganado, e o Wanderson jogou pelo Krasnodar. Foram os jogadores do Inter, né, que disputaram essa fase da Champions League. O Ener Valencia chegou a disputar a fase prévia, né, os playoffs da Champions League, então não estou computando, senão o Inter teria ultrapassado o Flamengo nesse sentido. Então mostra, né, o tamanho da encorpada que o grupo do Inter deu. Pô, são 8 jogadores, mais o Ener Valencia, que tem uma experiência absurda, né, de jogar a Champions League. Mais do que isso, né? Se a gente computar aqui o Rocher, que jogou Copa do Mundo, né? Já são jogadores que entram num outro cenário de jogador. Então, tudo isso é muito válido. Então, fica o adendo também para essa estatística que não é muito falada, mas a gente exalta aí o elenco do Internacional nesse sentido. Assim como eu exalto, gente, que a Gigante Veículos é referência em venda de carros. Se o Inter tem aí referências no seu elenco em disputas, né, de jogos grandes, tu vai trocar de carro, tem que trocar com quem é referência em vendas no Brasil. Eu estou falando da Gigante Veículos, que tem o teu carro novo. Carros novos, seminovos, o teu usado na troca e a certeza do melhor negócio. Então aproveita aí o feriadinho, né? Vai rolar agora amanhã o feriado do dia 7 de setembro ou lá na frente o 20 de setembro e já te programa para passar lá na Gigante Veículos para fazer um test drive, quem sabe, no carro novo e sair de caranga nova, tá bom? Link na descrição do vídeo para que tu possa conversar com o Rafa e conhecer, né, o trabalho da Gigante Veículos também. Pra gente fechar a nossa resenha aqui, eu quero falar sobre o treino desta manhã no CT do Parque Gigante. Afinal, como eu disse, teve atividade, a gente pôde acompanhar um pouquinho dela, o trabalho foi aberto no aquecimento, algo muito parecido com o que aconteceu ontem, apesar de ontem a gente ter acompanhado o treino na totalidade, e foi um trabalho muito mais, né, de troca de passes, de pressão, aquela coisa que a gente já está acostumado dos times do Cudê. Só que quando o pessoal da imprensa estava deixando, né, o gramado do CT para ir embora, o Cudê começou a distribuir coletes e foi possível ver que ele montou um sistema defensivo diferente. Daqui a pouco ele está testando para o jogo contra o São Paulo e até mesmo para o jogo contra a equipe do Fluminense. Afinal, é bom dizer que o Inter ainda não tem o Vitão, o Inter está trabalhando este zagueiro para estar à disposição contra a equipe do Flu, mas contra o São Paulo ele não vai jogar. Qual era a linha defensiva montada pelo Cudê? Bustos na lateral direita, e aqui não muda, Mercado pelo lado direito, Nico Hernandes pelo lado esquerdo e o René como lateral. E aí na abertura do meio campo o Gabriel apareceu nesta escalação, já que o Johnny tem um entorse no tornozelo e ainda fará tratamento para saber se tem condições de atuar no dia 13. Então a linha defensiva vai sendo montada, Bustos, Mercado, Nico Hernandes e o René com o Gabriel abrindo o meio campo. O Hugo Malho acabou saindo desse time, talvez justamente porque o São Paulo tem uma outra forma de jogar, tem lá o Calheri, que é um jogador e é bom, né? Um jogador muito qualificado, de boa bola aérea. Tem o Luciano, que é um jogador um pouco mais rápido também. O próprio Lucas Moura, daqui a pouco pode ser um cara importante aí nesse elenco do São Paulo no jogo contra o Inter. Então, o Cudê está testando possibilidades, devolvendo o mercado para o lado direito da zaga. Vamos ver, o que tu acha disso? Nico Hernandes, titular, é uma boa? Não é? Deixa no comentário e não esquece de passar na KTO.com. Te registra lá para dar aquela brincada, usa o código COLAR para ganhar 20% de free bet no primeiro depósito e palpitar aí nos jogadores do Internacional. O Equador vai se dar bem contra a Argentina? Tem gol do Ener Valencia contra a Argentina? O Rocher vai fechar o gol ou não vai? E, claro, o Charles Arangues também em campo com a seleção chilena. Tudo lá em KTO.com, te registra lá, o código é COLAR. Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like, sem te inscrever e ativar as notificações. Fui!